Fala galera, beleza? E aí, você consegue resolver as expressões com raiz? Se consegue resolver, pausa o vídeo, tenta resolver aí, depois segue comigo para a solução. Se você tem dificuldade, fica comigo até o final, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Antes de resolvermos, já sabe, fortalece aí o canal, deixa o like, se inscreve e vamos para a solução. Primeira coisa a se observar é que quando você faz uma adição ou uma subtração de raízes, essas raízes, a primeira coisa é que elas têm que ter o mesmo índice. Então, raiz quadrada, raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica e assim sucessivamente. Outra coisa, esse número que está aqui dentro também tem que ser igual. Ou seja, o radicando, que a gente chama que é esse número que está aqui dentro, ele tem que ser igual. O que quer dizer que eu só posso somar raiz de 5 com raiz de 5, raiz de 20 com raiz de 20. Então você pode dizer, professor, então não vou para lugar nenhum. Não é bem assim, porque se nós pegarmos o raiz de 20, o que nós podemos perceber? O raiz quadrada de 20, se nós escrevermos aqui, raiz quadrada de 20, nós podemos pensar no 20 como sendo, na verdade, 4 vezes 5. E aí, quando você tem a raiz quadrada de um produto, você pode separar como um produto de raízes. Ou seja, você pode pegar as duas raízes e multiplicar. Ou seja, raiz de 4 vezes 5 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 5. E aí, quem seria a raiz quadrada de 4? 2. Quem seria a raiz de 5? Como é um número que a gente não vai conhecer, porque ele é irracional, nós vamos deixar aqui, raiz de 5. Ou seja, esse mesmo 20, ele pode ser escrito como 2 vezes raiz de 5. Se você não entendeu esse processo, tem aí um vídeo mais detalhado ainda no canal, falando sobre como calcular raízes não exatas. Eu vou deixar esse vídeo para que você possa assistir, se você não entendeu esse processo, para que você possa fazer pelo outro processo, que é um pouco mais detalhado. Por quê? Como 20 é um número pequeno, esse processo é até mais fácil. Você pensar em um número que tenha raiz, que seja menor do que ele, e que multiplicado por outro dele. Por exemplo, 20, 4 vezes 5, correto? Se fosse, por exemplo, o 30, não teria como a gente pensar em dois números, sendo que um deles é quadrado perfeito, porque 30 é 6 vezes 5, né? Ou 30 vezes 1, ou 10 vezes 3, não tem como. E aí eu deixei um vídeo no canal para você aprender a simplificar isso aqui. Ou seja, essa mesma expressão, ela vai poder ser escrita de que forma? Ao invés de colocar raiz de 20 menos raiz de 5, a gente vai colocar 2 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Se você tem, mesmo assim ainda você tem dificuldade, você pode pensar assim, imagina que o raiz de 5 é um valor que você não tem calculadora aí, então você não conhece, certo? E aí você vai fazer o seguinte, pega esse raiz de 5 e chama de x. Pega esse raiz de 5 e chama de x. É como se você tivesse assim, 2 vezes o x menos x. Quando você tem uma expressão como essa, você sabe que você opera apenas com os coeficientes. Ou seja, eu tenho o x duas vezes e tiro o x uma vez, o resultado vai ser o próprio x, né? Ou seja, se eu tenho duas vezes a raiz de 5 e eu vou subtrair uma vez essa raiz de 5, significa dizer que eu vou ficar com uma raiz de 5. Eu tenho duas e vou tirar uma, ou seja, eu tenho duas vezes um objeto e tiro um objeto, eu vou ficar só com um, né? Tiro o mesmo objeto, então eu vou ficar com 1 raiz de 5, ou se você preferir, apenas raiz de 5. Resposta correta, letra C. Beleza? Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!